Olá, pessoal! Hoje, para escrever melhor, veremos a estrutura da sílaba. E nesse vídeo, trataremos do conceito e também dos constituintes silábicos. Lembrando que nós temos essa série que estuda as sílabas. Essa série é composta de 5 vídeos. O primeiro vídeo, que é o presente vídeo, trata da estrutura da sílaba. O vídeo 2, encontro consonantal. Vídeo 3, encontro vocálico. Vídeo 4, a dúvida entre ditongo e hiato. E, por fim, a divisão silábica. Agora trataremos, portanto, da estrutura da sílaba. Começando pelo conceito de sílaba. A sílaba é um impulso respiratório, um impulso de voz. É, inclusive, algo intuitivo do falante. Na pronúncia lenta de qualquer palavra, é possível identificar esses pequenos segmentos fônicos, como, por exemplo, na palavra, a própria palavra sílaba. Se eu pronuncio lentamente a palavra, sílaba. Percebemos que cada um desses segmentos representam as sílabas, constitui as sílabas. Inclusive, a sílaba, ela equivale a uma oscilação mandibular. Quando eu pronuncio sílaba, percebemos como a nossa mandíbula, há um abaixamento da nossa mandíbula, em cada abaixamento desse é a sílaba. A sílaba ela é formada de um fonema ou ainda de um grupo de fonema. Pode ter essa dupla possibilidade. Como em amor. Amor eu tenho 2 sílabas. A primeira sílaba é composta de um único fonema, no caso uma vogal, A. E a segunda sílaba é composta de 3 fonemas. Mor, na palavra casa, também com 2 sílabas, nós temos cada sílaba com 2 fonemas. Então, a sílaba pode ter um ou vários fonemas. Aqui, a estrutura da sílaba no português. A sílaba pode ser composta da seguinte sequência: consoante, vogal e consoante. Essa é a sequência. Lembrando que a vogal é um único elemento obrigatório, o único constituinte obrigatório. Por isso, nessa representação, o C representando a consoante e o V a vogal, a gente tem aqui as consoantes entre parênteses, justamente para representar essa possibilidade. A consoante, seja antes ou depois, ela não é obrigatória. Já a vogal é o único constituinte obrigatório da sílaba. A sílaba, então, possui essa sequência: consoante, vogal e consoante. Aqui, tratando rapidamente, embora trataremos especificamente de cada um desses constituintes mais à frente, mas aqui apenas para adiantar, a consoante, que pode aparecer no início da sílaba, ela pode ser composta, ela pode aparecer sozinha, uma única consoante, ou 2 consoantes. Lembrando que essa segunda consoante pode ser apenas o L e o R, como em claro e troco. A vogal, que é o núcleo e a parte obrigatória de toda a sílaba, pode apresentar aqui até 3 vogais. Lembrando que essas vogais, estamos chamando aqui de vogais, não só a vogal, mas também as semivogais, como veremos mais à frente. Então, aqui dentro do núcleo da sílaba, podem aparecer até 3 vogais. E, na terminação da sílaba, até 2 consoantes. E essas são as consoantes que podem aparecer ao final da sílaba: E, S, L, M e N. Sozinhas ou em conjunto, como cons, o N e o S. Lembrando que é a parte final da sílaba e não da palavra. Porque aqui, por exemplo, constar. Veja que nós temos 2 sílabas, aqui a terminação da sílaba e não a terminação da palavra. Vamos ver agora
cada um dos constituintes da sílaba. Então, a sílaba é constituída, pode ser constituída de 3 elementos: consoante, vogal e consoante. Lembrando que o único elemento obrigatório é a vogal. A consoante antes ou a consoante depois, ao final, são opcionais, podem ou não aparecer. Então, para a consoante que inicia a sílaba, nós podemos ter aqui, dentro desse constituinte inicial, até 2 consoantes. E sendo que a segunda consoante pode ser apenas o L e o R, como nos exemplos. Na sílaba clá, da palavra claro, a palavra claro possui 2 sílabas. Então, na primeira sílaba, clá, eu tenho aqui essa sequência: 2 consoantes e a vogal. Como a gente percebe, a consoante final não é obrigatória, apenas a vogal. E nesse constituinte inicial, nós podemos ter até 2 consoantes. Na segunda sílaba aqui, houve apenas a presença de uma consoante, e na primeira, 2, e sempre na segunda consoante aqui do constituinte inicial, o L ou o R. Clá, tro, clá. O núcleo da sílaba é constituído de vogal e semivogais. A vogal, a, i, o, u, e as semivogais, aquela que possui uma menor força em relação à vogal. As semivogais são os sons i e u, então ele pode aparecer no núcleo aqui, a semivogal e a vogal. Alguns exemplos. A palavra ator. Aqui nós temos vogal e vogal. Na palavra noite, nós temos aqui uma sequência vogal e semivogal. Na palavra, uma expressão inclusive mineira, né, uai, nós temos aqui uma semivogal, vogal e semivogal. Aqui nós temos um exemplo de tritom. Portanto, na sílaba, no núcleo da sílaba, podem aparecer até 3 vogais. E aqui nós estamos chamando de 3 vogais, tanto a vogal como a semivogal, já que a semivogal possui a forma de uma vogal. Então, nós podemos ter no núcleo da sílaba uma vogal, 2 ou 3. Ao final da sílaba, também pode aparecer uma consoante ou 2 consoantes para encerrar essa casa final. E, dentre essas consoantes, aqui no encerramento, apenas o R, o S, o L, o M e o N, como nos exemplos cantor. Vejam que a sílaba, ela é terminada com R. Lápis, coral, bem, pólen, constar. Vejam que essa casa final da sílaba, quando aparecem 2 consoantes, são apenas essas que podem estar associadas, como no caso constar ou perspectiva. Veja que houve aqui o R e o S dentro dessas possibilidades. Aqui a estrutura fonotática do português, como nós vimos, a sílaba é composta de 3 casas: consoante, vogal e consoante, sendo que o único elemento obrigatório é a vogal. E dentro da primeira casa, nós temos aqui a possibilidade de ter 2 consoantes. Lembrando que a primeira, em teoria, qualquer consoante. Já na segunda posição, podemos ter apenas o R e o N. E na casa final, na consoante que encerra a sílaba, também pode aparecer uma única consoante ou até 2 consoantes, e em todas elas apenas R, S, L, o M ou o N. Essa é a estrutura da sílaba no português. E a vogal, como nós vimos, ela pode ser preenchida, o núcleo da sílaba pode ser preenchida por até 3 vogais: vogal ou semivogal. Então, essa
seria a estrutura abstrata teórica da sílaba em português. A primeira casa, com até 2 consoantes, o núcleo da sílaba com até 3 vogais, lembrando que aqui nós estamos chamando de vogais ou semivogais, e a terceira casa, com até 2 consoantes também. Ora, nós apresentamos aqui a estrutura da sílaba do português, mas como justificar essa separação silábica? Ritmo. Nós temos aqui a primeira sílaba sendo encerrada pelo T, mas o T não está aqui. Nós temos signo também, com essa divisão silábica, nós temos aqui a sílaba sendo encerrada pelo G, ou ainda um monossílabo neu. Veja que nós temos aqui o núcleo da sílaba, e na primeira casa nós temos 2 consoantes, mas na segunda consoante com um N. Portanto, contrariando aquela ideia de que pode aparecer na segunda consoante apenas o R e o L. Como explicar esses fenômenos? Pensando aqui na divisão silábica. Ora, todo falante possui um conhecimento internalizado, um conhecimento fonético intuitivo. Então, aqui, apesar de na escrita termos essa divisão silábica, na fala, para que a gente possa acompanhar todo falante do português, ele intuitivamente acaba seguindo essa estrutura abstrata da sílaba. Então, num caso aqui, embora temos na divisão silábica, na escrita, essa divisão, na fala, o que ocorre? Acaba ocorrendo uma introdução de uma vogal aqui depois do T, como fica na fala? Fica ritmo, ou ainda signo, como nós pronunciamos. Signo. Então, vejam que há uma introdução de um I aqui, que dentro dos estudos fonéticos é chamado de o fenômeno da epêntese, uma introdução de um fonema para que, intuitivamente, o falante corrija essa estrutura. Então, apesar de, na escrita, termos essa divisão, na fala, no nível da fala, vejam que a divisão silábica acaba obedecendo à estrutura abstrata do português. Ou ainda, pneu, vejam que todo falante acaba introduzindo um I aqui, fazendo uma correção dessa estrutura, e essa correção intuitiva do falante, ao introduzir elementos para obedecer à estrutura abstrata do português, essa correção se chama ressilabação ou ressilabificação. Todo conhecimento intuitivo do falante corrigindo uma estrutura que graficamente ficaria dessa maneira, mas que foneticamente, na pronúncia, fica dessa maneira, com a introdução do I, para acompanhar a lei da estrutura silábica. E isso também ocorre nas palavras estrangeiras, quando o falante português ele acaba fazendo uma adaptação da pronúncia, uma adaptação fonética de palavras estrangeiras, como na palavra inglesa, stress. No inglês, nós pronunciamos stress, mas o falante português, vejam que essa é uma estrutura também que não obedece à estrutura abstrata do português, já que nós temos aqui uma sílaba, uma palavra composta de apenas uma sílaba, com um núcleo, a vogal, e na primeira casa, nós temos aqui uma casa sendo preenchida por 3 consoantes, o que também não obedece ao princípio geral do português. Então, o que acaba acontecendo? O falante acaba adaptando essa palavra a uma adaptação de pronúncia, sendo pronunciada pelo português, pelo falante português, estresse. Vejo que também há uma introdução de um I para corrigir essa estrutura que é estranha a um falante do português. O mesmo ocorre com pet. Veja que no inglês é pat e no português pet. Eu
também aqui o falante acrescenta o i, já que essa é uma consoante não permitida pela estrutura do português. Ao introduzir um i, essa sílaba fica de acordo com a estrutura do português, composta aí de uma consoante inicial e de um núcleo, uma vogal. Resumindo, então, a sílaba é um impulso de voz intuitivo de todo falante, é um fenômeno que todo falante acaba intuitivamente identificando, e ela é formada, pode ser formada por um ou por um grupo de fonemas, como na palavra amor. Nós temos duas sílabas, a primeira sendo composta de um único fonema, uma vogal, e a segunda sílaba composta de 3 segmentos, consoante, vogal e consoante. E a sílaba possui a seguinte sequência, a seguinte estrutura: consoante, vogal e consoante, sendo que o único elemento obrigatório é a vogal. E na sílaba pode ou não aparecer essa consoante inicial ou consoante final, sendo o único elemento obrigatório a vogal, como nós percebemos aqui em amor. É isso, pessoal. A todos, uma excelente escrita.